Bom, vamos começar a gravação. Boa noite. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos do Núcleo de Cultura Clássica, NUCLAS. Estamos aqui estudando pelo método Atenásia no capítulo 22. O título do capítulo é Anástasis, que o Márcio, né, que traduziu um pouco aqui traduziu, né, o material do inglês da segunda edição para o português, ele traduziu como a retirada. Mas vocês podem também pensar também como a, a mudança, né, a migração, né, alguma palavra, né, que dê essa ideia, né? Evacuação também, né? A Edwina está sugerindo, porque é o que, na verdade, está acontecendo devido ao início da guerra, né, do Peloponeso. E é aqui neste vaso, né, que a gente estava vendo que é um vaso funerário, você tem a figura do hoplita, né, com a lança, o escudo, né? E ele está pegando a mão, né, de um homem com uma bengala, né? Ah, que a Viviane achou uma figura melhor, Viviane? Deixa eu ver se a... Sim, é um detalhe. Deixa eu mostrar aqui. Aqui dá para ver o detalhe, né, do aperto de mão. Mas aí a gente perde a mulher do outro lado, né? Mas é bom ficar na gravação, né? A gente vê bem, né, o aperto de mão. Aí, como ele é uma pessoa com a bengala, a gente pode pressupor que seria o pai, né, desse guerreiro, né? Deixa eu voltar lá aqui. Do outro lado tem uma mulher que está com um vaso, com um prato, né? Como se ela estivesse oferecendo uma libação, alguma coisa assim. Você tem o cachorro, né? Também. Aí tem a legenda. Vocês podem ler para mim a legenda? Phobomai medio ligo esto polemon katastomen, ogarnianias tonte patra kai te gineica kairen kelewei. Isso. Não Ai, temendo uma guerra que katastomen. aqui é eu temo, né? Eu. Aqui tem um eu. Eu temo, E uma outra coisa que é importante saber é que esse mé não pode ser traduzido como não. Esse mé, a gente traduz como se fosse um que. O quê? Isso, a gente traduz como se fosse um que, como se fosse uma conjunção integrante. Ela vai aparecer quando você tiver um verbo que dê a ideia de medo e tem uma subordinada. Eu tenho medo que. Aí, Fobuma e Mé,
Se você traduzir como não, não faz sentido. Certo. Então, eu tenho medo que logo uma guerra catástrofe, homem. Eu não sei que verbo é esse, professor. Aqui a ideia é que nós entremos numa guerra, né? Nós Ah, entendi. entremos num estado de guerra. A Edwina está colocando Uhum. aqui. Ele é eu acho que ele é no subjuntivo. Eu acho que ele é um daqueles verbos em mi, mas está no subjuntivo. Eu acho que é É um capítulo. o histemi Isso. ou o Riemi, eu não lembro agora de cabeça qual é. Deixa eu ver aqui qual é o verbo. É o. É o ritmo, porque a raiz aí é a raiz do ritmo. Tem Isso, é o lembra histemi, né? Com o catar, né? Então seria catar histemi, né? E aí o histemi, né? Que vai dar essa ideia de estar no estado, né? Tranquilo? Sim. Então, eu temo que logo estejamos em um estado de guerra, em guerra. Tudo bem? Uhum. Pois rogar Neanias, pois Pois o jovem ao pai e à mulher urge. Não, aqui você não pode usar o urge, não. Ah, Mas esse é o verbo. eu sei, mas Eu sei. é porque tem que a expressão ela as duas palavras acabam sendo uma expressão idiomática. Elas Ah, juntam. obrigada. E Obrigada, Eduína. Obrigada. Eu estava tentando traduzir o que seguindo esse caírem, que se alegra, alegrar, urgir, alegrar, realmente não faz sentido junto. isso. O jovem ele faz o quê? Ele Não. ele manda se alegrar. Quando a gente manda se alegrar, o que a gente está fazendo? A gente faz duas coisas. A gente está saudando. A saudação pode ser saudação de quando você está chegando e pode ser também a saudação quando você está partindo. Hum, Então aqui é a despedida. O jovem ele se despede do pai e também da mulher. entendi. Eita, isso não faz no vaso funerário com essa legenda. E Isso, o cachorro? exatamente, até o cachorro. Faltou colocar o cachorro, né, na legenda. É, Então, olha, temo que logo, né, mas o cachorro vai. estejamos em guerra, né? Pois o jovem ele se despede, né? Ele manda se alegrar tanto o pai quanto a mulher. Ele se despede tanto do pai quanto da mulher, da sua mulher. A gente poderia dizer. Aí aqui no vocabulário tem a antistamai, que é de anti e histamai, que vai dar o que é como se fosse, né, esse verbo aqui é como se fosse a voz média de histemi.
mas é encarado como se fosse um outro verbo, né? Então, é anti, né? Como se fosse assim um contra, né? E histamai, aí esse radical este, antitessomai, né? Que seria o futuro, né? Antesten, que deve ser o auristo, antesteca, que é o perfeito, né, mais dativo, né? Eu me levanto contra, eu resisto, né? Aí anistamai é de aná, né? Mas ristamai, que é para cima, né? Aí anastessomai, que seria o futuro, né? Anesten seria o auristo, anesteca, o perfeito. Eu me levanto. Aí aqui tem fazer, emigrar, evacuar. Esse fazer, emigrar, deixa eu ver. Aqui no inglês está I am forced to move. I move. Então a gente poderia botar assim, a gente poderia dizer assim, sou obrigado, obrigado a, a emigrar. Eu poderia dizer assim, né? E eu não sei porque ele tem um botão evacuar aqui, né? Eu evacuo, emigro, tá aqui, emigro, emigro, né? Bota aqui, né? Algumas opções aqui, mas teria outras, né? Eu mudo, eu me refugio, né? Daria para dizer também. Vou botar aqui. Mudo, refugio-me. Daria para dizer também, né? Aí, esbalo, e mais ex, mais acusativo. Invado, né? Eu invado. Luo. Luo é um verbo que apareceu poucas vezes. Apareceu lá no capítulo 16, significando tomar banho, né? Lavar. Luo, aí é que ele deu presente para você não confundir com Lio. Tudo bem? Então ele deu o presente dele aqui. Luo, lues, luei, lumen. Não é lumen, tem contraído, né? Omicron, Omicron Y com Omicron vai dar Omicron com circunflexo, né? Lumen, lute. Aí aqui Omicron Y com Y vai contrair para Omicron Y com circunflexo. E lucin, né? Dois Omicron Y contraídos, né? Vai dar aí o circunflexo, né? Lucin. Aí o imperfeito elum, o futuro lussomai, o aoristo elusa, o perfeito lelumai, eu lavo, na voz média, eu tomo banho, né? Aí hiparco é de, não é, hyparco é de hypo e arco, eu estou, eu existo, eu estou pronto. Acho que apareceu naquele texto de compreensão, né, lá das casas não estarem prontas, né? Esse verbo aqui, quando os gregos vão ensinar grego antigo para os adolescentes, eles usam esse verbo aqui, ainda existe. Eles usam esse para poder dizer dizer o que é o emi, o verbo emi. Então eles colocam esse verbo aqui
uma espécie de sinônimo para o EMI, porque o EMI mudou de forma, né? O EMI virou IME, e aí o IPARRO, aí eles pronunciam IPARRO, IPARRO. Tá dando para entender o que eu estou falando? Pois é, aí esse então esse aqui é um verbo que sobreviveu até o grego moderno, esse aqui, né? Aí aqui, continuando. Substantivos. Reanástasis, anastáseos, evacuação, remoção. Aí você poderia dizer também mudança. Você poderia dizer mais o que, gente? Evacuação, remoção, mudança. E aí vai, né? Tem outros aí, né? Aí, oikesis, tes oikeseos, habitação, casa, né? Ele é uma palavra abstrata, né? Esse cis, né? Vai ter, né, terminações da terceira declinação semelhante a polis. Então é uma palavra, seria mais para habitação e não casa, né? Vocês entendem? Porque a gente já viu oikos, já viu oikia, né? E aqui é oikesis. Aí refilaqué, tesfilaqués, é a guarda, a guarnição. Também pode ser prisão. Também pode ser prisão, mas talvez no texto esteja no sentido de um grupo de soldados, né? Pode ser também um espaço onde se prendeu alguém, né? E essas pessoas são vigiadas. Aí pronome relativo hostes, retes, rote, aqui o acento, né? Aqui ele é meio que derivado do artigo, né? Frequentemente em orações indefinidas ou geralmente com an e subjuntivo. Ele significa alguém que, quem quer que, qualquer coisa, tudo isso, quem quer que, quaisquer coisas. Aí acho que, não sei se esse espaço aqui está certo, porque acho que está errado, esse espaço aqui não tem não, deveria ser junto. Aí No inglês está separado. Hã? No inglês está separado, no meu está junto. Porque o problema é porque tem duas palavras que uma fica separada e outra fica junto. Essa aqui eu acho que é junto. Eu consigo, né? A segunda eu acho. Pois é. Aí tá separado. Mas pode ser um erro de digitação, né? No meu tá junto. Eu vou deixar junto aqui. Depois vocês procurem, porque tem tem uma palavra onde é separado e uma palavra que é junto. Certo. Aí isso aqui se declina como se for como o artigo e como o pronome indefinido. Vocês podem ver uma tabelinha. Eu não lembro se ele dá a tabelinha neste capítulo. Ele dá a tabela neste capítulo?
Ou ele não dá a tabela? Porque a tabela... Ah, sim, ele dá. E ele põe separado na tabela. Complicado, complicado. Na tabela ele põe separado e aqui ele põe junto. Vamos deixar separado. Tudo bem? Aí o... Mas não faz muito sentido, mas vai que seja, né? Ele vem acentuado, né? Então, ele vai dar uma ideia de indefinição. Vai ser uma oração subordinada com subjuntivo que vai dar uma ideia de indefinição. Vocês entendem essa questão da indefinição? A Eduína está dizendo que entende. Então explica para a gente, Eduína, o que é a indefinição? Só que não vai ter uma declaração sobre alguém específico. Assim, eu entendi, né? Não é uma coisa, uma pessoa, um momento específico. Ou não é certo, não está certo, ou é uma coisa geral. Por isso tem o qualquer tipo de perfil. Isso. Não está especificado, uma coisa geral, né? Aí aqui na continuação ele dá adjetivos relativos e interrogativos. Então, esse aqui tem ossos. Acho que não sei se... Não é rossos, não? Rossos. É rossos. Rossos. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Rossos. Rossos, rosse, rosso. Tão grande como, tamanho, tanto quanto. Tão grande como, tamanho, esse tamanho. Esse tamanho aqui a gente fala tamanho. Acho que a gente acho que diz tamanho que, né? Tamanho qual? Tudo bem, amor? Eu agora sou parecerista Que bom. de uma revista Qualis A3. Parabéns. Sim, a gente diz tamanho qual, tamanho que, tamanho tal. O que a gente fala, hein, em português? Me dê a frase inteira. Não, assim, as quais, ó, tão grande como, tamanho, qual a expressão que é parecido com tão grande como, tanto quanto, tamanho, Não tem. vamos botar aqui um que, né? Tamanho que, né? Não. Ou tamanho quanto? Tão grande quanto. Já é a extensão, não? Mas tamanho a gente fala também, tem a expressão tamanho alguma coisa. Sim, mas essa expressão Tal qual, Tal qual também dá para dizer. mas não é para
né? Trabalho de identidade. Mas aqui o problema é porque dá uma ideia de. Porque seria, no caso tamanho, seria um adjetivo. Tamanho amor, Ah, entendi, entendi. entendeu? Então não leva nada, né? Não, Deixa assim, né? Porque pode ser tamanho ou tamanha, né? isso. Pronto, botar aqui entre o tamanho e tamanha. Porque aqui tem que ter a ideia que é uma coisa grande, né? Aí, aí aqui, como muitos, não é esse aqui não. Como muitos, não é não. Deixa eu ver como é que é. É isso aqui, deixa eu ver aqui. Vou pescar aqui para ver se. Ah, sim. Eu acho que esse aqui isso aqui seria mais. Isso aqui é por causa que no inglês era as many as. Mas a gente diria tantos. A gente diria tantos quanto. Tantos quanto. A gente diria tantos quanto. E também diria tantas, né? Também tantos e tantas, tantos e tantas, a gente diria também. Tantos ou tantas quanto, né? Pantes rossoi é tudo isso. Quem quer que seja, quem quer que seja, é, O Uber me deu o telefone dele. Panta roça, tudo isso, quaisquer coisas. Tá bom também, quaisquer coisas. Aí é que conjunções epeidé, quando, epeidan, que é epeidé mais an, em orações indefinidas. Quando quer. Fui eu que botei isso aqui, quando quer que. Mas eu não sei se existe em português. Existe em português quando quer que ou não? Ou fui eu que inventei? Porque em inglês tem whenever, whenever. Como é que a gente traduz whenever? Eu acho que é em qualquer tempo, parece. É em qualquer A momento. qualquer momento, É. Deixa eu também, como a Dani disse. botar aqui o. Eu inventei aqui quando quer que. Botar aqui em qualquer momento. Você pode. Eu não, o tradutor botou em, mas eu acho que a também fica mais. Fica mais. Assim, alto, né?
Deixa eu colocar deixa eu botar aqui como opção, né? Quando quer que aí aqui a qualquer momento aí em qualquer momento, e aí a gente ainda bota assim, sempre que. A gente tá com sempre que bem aqui. Sempre que. Tudo bem? Para a gente conseguir usar essa indefinição de tempo. Isso é para a gente começar uma condicional de tempo, que seja uma oração subordinada condicional de tempo, que seja um tempo indefinido, expressa um tempo indefinido. Quando isso acontecer, isso aqui vai acontecer. A qualquer vez que aconteça isso, isso vai acontecer. Tá dando para entender? Aí aqui, continuando aqui, prim é mais indicativo, an mais o subjuntivo, né? Significa até, aqui até. Mais o infinitivo significa antes. Aí aqui, que foi que ele deu. Aí é que começa o texto, né? Aí aqui, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Teleutessaces de tes ecclesias, que seriam coisas assim, tendo terminada a assembleia, kaiton politon, anionton, apionton, e os cidadãos tendo ido embora, isso aqui, vocês já sabem o que é um genitivo absoluto? Ou não? A Eduína já sabe. Viviane já sabe também, né? Que isso aqui é um genitivo absoluto, né? Todas as palavras aqui no genitivo, né? Dando um contexto, né? Tudo essas palavras aqui, fora o de e o cai, né? As palavras todas no genitivo, né? Aí, o de Caiópolis, Agedé, ó pai. O Diciópolis, F. O Diciópolis disse, né? Vamos, ó garoto, né? Oicade speudomen. Vamos nos apressar, né, para casa, apressemos-nos para casa. Rina teimetri rapanta tagenomena exegômetha. Para que contemos, né, a sua mãe tudo o que aconteceu, todas as coisas que aconteceram. Taxta eporeuonto kai ede nictos genomenes estenoikia aficonto. Então, o mais rapidamente, dá para dizer também, né? O mais rapidamente, né? Então, viajaram, né? E já de noite, ou já tendo ficado de noite, chegam na casa, estenoikia. Tu de Caiopólidos, Copsantos, Tentiran. Aí aqui tem um outro genitivo absoluto pequenininho, né? O Diciópolis batendo na porta, né? Exeuten Hemurine, Kaiton Philippon Idusa, Hygie Tonta,
kai bleponta espadzer, epar, esparzeto, esparzeto, não tá errado, espadzeto, espadzeto. Então, eu lembrava muito dessa palavra porque as pessoas malucas que falam grego moderno como, ou melhor, grego antigo como se fosse uma língua viva, né? Eles usam muito essa palavra para poder dizer assim, um abraço, saudação. Aí, então, aqui está dizendo assim, né, que a menina saiu e vem, tendo visto, né, o Felipe estando com saúde, né, e vendo, né, e enxergando, né, o abraçou, né, Kai Kairusa Edakrysen, e chorou de alegria, e chorou se alegrando. Hos eiseutontes elusantote kai edeipnesan. Quando entrar, que a gente pode dizer, quando entraram, tomaram banho e jantaram, né? Dá para a gente dizer assim, né? Assim, daria também para dizer assim, tendo entrado, tendo tomado banho, né? Jantaram. Homen Philippos panta exegeito rosa egeneto entei rodoi caentoi asclepieioi. Asclepieioi, Asclepieioi. O Felipe, né, contou, né, explicou tudo o que aconteceu, tudo quanto aconteceu no caminho e no templo de Asclépio. Redé eterpeto acusa. E ela ela se alegrou escutando, como é que se diz, assim, ela ficou feliz, ficou alegre em escutar, né? Como é que a gente pode dizer de outra forma? Eterpetoacusa. Não veio nenhuma outra forma, não deixa desse jeito, né? Abraçava, né? Porque aqui estava no imperfeito, né? Então abraçava, né? Não era abraço, era abraçava. Aí, Rodê de Caiópolis, Rapanta, Exegeito, ouvindo com prazer, né? A Viviane colocou. Não, mas a gente tem que ter uma forma mais natural, porque às vezes a gente demora para poder vir na nossa cabeça a forma mais natural que a gente costuma dizer essas coisas. Aí Rodê de Caiópolis, Rapantae exegeito, roça ecusaton retoron ente ecclesiae agoreuonton. O Diceópolis, né, contou, explicou, né, tudo o quanto ouviu dos oradores na Assembleia que discursando, né, dos oradores na Assembleia discursando, né,
Rutos 1. Assim então, Éfer disse: Phobumai me dioligo eis polemon catastomen. Eu tenho medo de que logo estejamos em guerra, né? Estejamos em guerra. Crede remas toi periclei peitomenos rapanta. Aí é preciso que nós, obedecendo a Péricles, todas as coisas, ou nós devemos obedecer Péricles, todas as coisas para as que eu estai e preparar todas as coisas, hos esto asti anastesomenos, nos mudando, né, para a cidade, né? Para que nos mudemos para a cidade, ou para nos mudar para a cidade. Talvez ficasse melhor, é melhor no infinitivo, né? Para nos mudar para a cidade. Preparar, né, todas as coisas para nos mudar para a cidade. Epeidan gar hoi peloponesioi estenatiken esbalosin, pois assim, quando quer que os peloponésios, ou a qualquer momento em que os peloponésios ataquem, né, invadam, né, melhor dizendo, né, a Ática, né, ananque estai tenoikia catalipontas Atenas de Anastenai, né, aí isso aqui seria necessário, será necessário, melhor dizendo, será necessário, né? Será forçoso, será necessário, será necessidade, será forçável, deixar a casa e se refugiar, se mudar, né, para Atenas. Atenas de aqui é o nome do livro, né, em grego. Tá vendo? Atenas de. Para Atenas. Redemurina, oi moi efe, ti leges o aner. A menina diz, né? Ai de mim, o que você está dizendo, ó marido? Posgardinesometa, pois como poderemos tenteoikian catalipen, deixar a casa, caitaprobata e as ovelhas, caitus bus e os bois. E ela não se preocupava tanto assim com as ovelhas e os bois, mas agora ela está se preocupando. Cai estas Atenas anastantes, para Atenas nos mudar, puder oikesomen, onde então nós vamos morar, onde nós moraremos então, o demiagar remin e hyparre oikesis entoiastes, pois não há nenhuma habitação para nós na cidade, ou dito de outra maneira, pois nós não temos nenhuma habitação na cidade. Aí, aludinatonesti tauta praxai, mas não é possível fazer isso, fazer tais coisas, essas coisas. Rode de Caiópolis, alananque estai, ó Gunai, mas será necessidade, será forçoso, né? Tauta praxai, fazer isso, fazer tais coisas. Tuton reneca,
por causa disso, por causa dessas coisas. Aí ele vai abrir um aposto, né? Por isso, tuton Reneka, né? Por causa disso, tuton por causa disso, por causa dessas coisas. Epeidan gar hoi Peloponnesioi estengenes balosin, pois quando quer que os peloponésios, ou a qualquer momento que os peloponésios invadirem, né, a terra, né, estengen, ou sempre que os peloponésios invadem a terra, né, você vai escolher como é que vai ficar melhor, se ficar um futuro, né, invadirem, né, a terra, remeis o dinessometha, nós não poderemos autois makei antistenai tossutois ussim, nós não poderemos resistir, né, a eles em batalha, né, tantos sendo, né, a quantidade deles sendo tão grande, né? Hostis an exo tonteikon menoi, de maneira que qualquer um, né, qualquer um que permaneça fora das muralhas, aqui é o fora, né, exo, qualquer aqui, host é o de maneira, hostes é qualquer um, aí mene que está no subjuntivo, que junto com an, né, que permaneça fora das muralhas, apotaneitai, hipoton polemion. Aí aqui será morto, né, pelos inimigos. Apotaneitai, hipoton polemion. Será morto pelos inimigos. Sineutontes de extempolen, nos reunindo, né, dentro da cidade, pantes asfaleis e sometha, todos seguros estaremos, caiudeis quindinos estai, ninguém estará em perigo. Deixa eu ver aqui uma coisa que é... Não haverá nenhum perigo. Não haverá, não. Aqui ele está dizendo, provavelmente isso aqui é um que, é aquele que eu falei. Tá assim, e nenhum perigo haverá. Aí, só que aqui não dá para traduzir como um que. Aqui a gente vai traduzir como um de que, né? Um de que, não haver, e aí não haverá nenhum perigo de que roi polemios remas blaptosi, de que os inimigos nos firam, nos façam mal. Ten mengen afentas caetazoiquias, deixando, né, tendo deixado, né, a terra e as casas, tende talates caipoleos filaken econtas. Manteremos a guarda, vigia, né, da cidade e do mar, né, manteremos a guarda na cidade e no mar. Tudo bem?
Vocês entenderam? O me aqui não pode ser não, não é um não. Ele é, aqui um de que. Lá eu falei que podia ser só um que, mas aqui ele cabe mais um de que. Só se você mudar assim, a ordem das palavras que ele vira só um que, né? Assim, e assim todos estaremos seguros e os inimigos não no e não haverá não haverá perigo. Não, não, tem que ser um de quê? Porque a gente fala a gente fala perigo de quê, né? A gente não fala perigo que não, né? Porque eu acho que em inglês a gente não diria a gente diria só that, mas em português a gente diz de que, né? Um perigo de quê? Vocês estão entendendo? Pois é. Aí aí que terminou o texto, né? Aí ele deu aqui apotaneita e morrerá, isto é, será morto, né? Aí é que ele deu as partes principais de verbos com lambdas e nasais. Ele deu angelo, angeló, engela, engelka, tá certo? Engelka, engelmai, engelten. Né? Eu anuncio, eu conto. Ballo, baló, ebalon, bebleca, tá certo? Tá. Bebleca, beclemai, ebleten. Eu joguei, eu coloquei, eu tiro não, deve ser eu atirei, assim, né? Eu atirei, eu bati, não, eu atiro, eu bato, eu golpeio. Eu achei. Aqui tem esse. Coloquei. Tem em inglês, tem I put. Mas não, eu achei que falta eu acerto. Acerto. Faltou esse aqui, eu acerto. Porque não é só eu joguei. Aqui tem eu joguei também. Eu jogo, né? Eu jogo, né? No sentido de arremessar, né? Eu jogo, né? Eu coloco, deixa eu botar isso aqui. Eu coloco, eu atiro, eu bato, eu golpeio, eu acerto. Acerto eu errei aqui. Acerto é só com C, eu botei com C cedilha. Eu acerto. É interessante que dá a ideia de atirar e acertar. Aí, fino, fanó, fanu ou fanumai, dois futuros, né? Aí, esse aqui deve ser depoente, né? Éfena, pé fasma. Eu mostro ou eu demonstro, né? Pode ser, até eu apareço, né? Aqui Finomai, eu apareço, eu pareço aqui aqui é a voz média, né? Eu sou mostrado para, né? Aqui tem para ser, mas era melhor assim. Eu sou mostrado ser. Como é que a gente diz isso aqui em português? A gente diz a ser, é? Como é que a gente fala? Eu sou mostrado a ser. Sou revelado. Talvez ficasse melhor sendo.
Tipo, sou revelado. Revelado. Sou revelado. Eu sou revelado. Eu sou provado. Ah, isso aqui também tá errado. Eu sou provado ser. Como é que diz assim? Como é que a gente diz isso? Eu é. Eu sou. Não, tirar isso aqui, deixa eu sou revelado. Como é que a gente fala? Eles provam que eu sou. Mostrei ser capaz de. Provei ser capaz de. Vocês querem que eu bote aqui? Provei. Provo ser. Vou botar assim, provo É porque a ser. gente geralmente a gente não tem motivo de dizer isso no presente, né? Ou a gente usa no futuro, eu vou mostrar que eu sou capaz, eu vou provar que eu sou capaz. Ou a Uhum. gente diz no passado, que eu provei que eu sou capaz, eu mostrei que eu sou capaz. A gente não diz no presente. Eu sei, mas a Acho isso ideia estranho. é porque é uma manifestação, tá entendendo? Lembra de fantasma, de aparição, né? Então Uhum. por isso que eu apareço, eu pareço, eu sou revelado, eu provo Hum. ser, eu sou claramente, a ideia de manifestação. Ah, O, mas a gente usa morte mesmo. isso. Outra coisa, professor, conversa da menina que eles não têm casa, no capítulo 10 ou foi 11, não tava, eles não estavam na casa do irmão de Caiópolis? Conversa que Sim. eles não têm casa em Atenas. Não, pois é, mas a ideia é fazer drama, né? Tem que fazer o drama, né? Na verdade, eles tinham mais sorte do que a maioria, né? Tinham o refúgio, tinha um irmão que morava na cidade, mas eles Irmão rico, deu 10 é, moedas, não pediu moram na nem cidade, né? O de irmão é volta. rico. Deu 10 moedas de prata, não queria nem, não queria nem de volta. Pois é. Depois, eles ainda vão mandar o Felipe estudar. São 5 pessoas e um cachorro. Sim, pobre do irmão. Do irmão eu tenho pena. Eu tô falando da menina, ela com essa choradeira toda, sendo que ela tem lá, o pobre do irmão, concordo. Mas a menina tá tranquila. Pois é, Outra pois é. coisa, tempo de guerra era como na pandemia. Sim, sim. Não, eles ainda vão arrumar um jeito de mandar o Felipe para uma escola, para o Felipe se ocupar. Sim, o Chante está lá, sozinho. Tem um dos textos que o de Teópolis diz: a essa altura os animais já morreram de fome e a casa pegou fogo. Pois é, pois é. Sim, aqui, ó, o estudo das palavras. Essa parte aqui é muito bobinha. Depois vocês deem uma olhada aqui. Aí, deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui nessas frases aqui com vocês. Phobumai me dioligo eis polemon catastomen. Eu tenho medo de que em breve entremos em guerra, né? Olha ali o me funcionando como um de que, né? Aí esse me funciona aqui como de que, né? Aí udeis quindinos estai me roi polemios remas blaptosi. Não há perigo de que os inimigos nos prejudiquem, né?
Aqui é o me, né, sendo usado para introduzir orações subordinadas, né, que tenham como verbo principal verbos ou substantivos que expressam medo, né, como phobumai e kyndinos, que é o perigo, né? E eles vão estar no subjuntivo, seja presente aoristo ou aoristo. Quando a oração de temor é negativa, a partícula introdutória me é acompanhada por u. Então, como é que como é que a gente diz? Eu temo que não. A gente vai ter que usar o u. Então, u. Então assim, efobumen me enkairoi uk afikomai. Eu estava com medo de que não chegue no tempo certo, né? De que eu não chegue no tempo certo, né? Então aqui o não, né? É o uk e não o me. O me vai ser esse de que, né? Quando o português usa o infinitivo, assim também faz o grego. Phobumai tuto poiesai. Eu tenho medo de fazer isso, né? Phobumai tuto poiesai. Eu tenho medo de fazer isso. Não tem o me, né? Não tem me. Tuto poiesai. Isso fazer. Eu tenho medo, eu temo isso fazer, eu tenho medo de fazer isso, né? Não tem o que, né? Não precisa do me. Aí ele diz assim: note que se o verbo introdutório ou oração estiver no tempo presente, nós traduzimos o subjuntivo por irá, poderá. Mas se o verbo introdutório ou oração estiver no tempo passado, nós traduziremos o subjuntivo como iria, poderia, né? É só a questão aqui dessa outra parte, né? Na verdade, aqui, né? Eu acho que Tá no passado. Então, aqui, porque o problema é que o inglês não é porque aquilo ali está sendo traduzido do inglês. E no inglês tem os verbos modais, né? Would, could, né? Então a gente não consegue dizer chegue, isso aqui no inglês, né? A gente tem que dizer assim, tem que dizer would, could, deixa eu me lembrar aqui, qual é, que é o exemplo que ele deu? Would, ele diz would ou might, would not arrive in time. E aí I am afraid to do this. I am afraid to do this. Essa frase aqui, última aqui, só funciona para o inglês. Tá traduzindo, né, o inglês. Essa aqui, né? Essa observação, essa nota aqui, né? Não faz muito sentido para o português, porque a gente tem o subjuntivo, né? Então a gente pode usar o futuro, o futuro do subjuntivo ou o presente do subjuntivo, né? Aqui eu acho que ficaria mais natural chegasse. Seria mais natural o imperfeito do subjuntivo. Eu estava com medo de que não chegasse a tempo. O que vocês acham? exatamente, professor, porque no inglês, né, é complicado para eles traduzirem o tempo. É como vai ser para a gente traduzir o optativo, que a gente não tem. Então, eles têm que dar essa virada, mas para a gente soa natural o uso aqui. Uhum. Não, eu Estava acho com que medo o sem chegue, esse o uso. chegue fica estranho. Eu acho que ficaria melhor chegasse. Tá entendendo? Mas tem esse would. Não, exatamente, mas aí sem esse uso desse would, né?
Eu estava com medo que eu não chegasse e não precisava, eu não precisava desse verbo auxiliar aí. Ele Isso. também não Aí botou, no mas inglês ele tem que dizer assim: eu estava. é, eu estava com medo de que não poderia chegar a tempo. Vamos voltar assim, a tempo. Aí, É, aí eu ia perguntar isso. isso aqui é que seria mais ou menos como o inglês faz. No lugar aqui de poderia seria would ou might. Tudo bem? Eduino? Como essas sentenças são medo para o futuro, não seria o caso da gente tentar usar o futuro do pretérito nesses casos aí, onde está o iria ou poderia? Ah, sim, você está Porque dizendo o grego assim, só tem um futuro, eu mas o estava com português tem medo dois. de não chegar, de não chegar, seria assim? Você queria botar assim Não de chegar ou não chegaria no êxito. chegar. Porque o legal do chegar é que ele é. Vamos botar o chegaria então. Chegaria. Eu estava com medo de que não chegaria no tempo certo. Então fica legal também. O que ele está falando aqui, hein? De que não chegaria no tempo certo. Faz sentido também, a gente consegue dizer em português. Eu estava com medo de que não chegaria no tempo certo. Ficou legal, ficou legal. Aí a gente teria que mudar isso aqui para assim, ó, nós traduzimos, se o verbo tutor estiver no presente, nós traduzimos como irá, poderá, irá, poderá, esse irá, poderá é o futuro, né? E aqui ele iria. traduziu literalmente o que está no texto aqui, mas no português a gente não precisa fazer isso. Não, Aí ele está dizendo que aqui a gente teria que acrescentar, como é o nome? Futuro do presente. Pretérito. É porque aqui a gente teve algum exemplo aqui no. Deixa eu ver aqui. Porque esse entremos aqui, né? Entremos, ele está no presente, né? No presente do subjuntivo. A gente poderia dizer também entraremos, né? Daria para dizer também entraremos. Né? Então, eu acho que no português a gente encaixa tanto com o presente do subjuntivo quanto com o futuro do subjuntivo. O que vocês acham melhor? O presente do subjuntivo ou o futuro do subjuntivo aqui?
futuro do presente mesmo. Não, Em futuro português. do presente não pode ser, não, porque aí seria entraremos. Você quer dizer assim, eu tenho medo de que em Mas breve assim, entraremos em guerra? é isso. Mas acho que no português correto seria que entremos em guerra. A gente fala que entraremos, mas eu acho que seria tanto na tradução quanto mais formalmente que entremos em guerra. Estou com medo que nós entremos em guerra. Pois é, eu Eu não. sei que a gente diz Mas é, entraremos, mas Como é que fica melhor? Entremos ou eu acho que entraremos? fica melhor. É porque, como a Edwene está dizendo, a gente fala que entra, a gente fala geralmente quando a gente vai falar, o subjuntivo não entra tanto assim na nossa, nas, no nosso cotidiano. Mas eu acho que o correto, traduzindo, lendo, tanto porque é o tempo que está no texto, eu acho que o mais correto seria entremos, seria o subjuntivo. Mas aí depende da escolha, do que fica mais fácil de ler, do que fica mais correto. Bom, eu vou dar uma pesquisada, ver o que, que as gramáticas falam, e aí na semana que vem eu tento dar uma resposta para vocês, e aí vocês leiam a gramática do capítulo 22, que vai falar sobre isso, tá bom? Bom fim de semana para vocês, bom feriado, boa Páscoa. Boa Páscoa, Eduína. Boa semana a bom você. Boa feriado, noite. gente. Boa